Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe, sou aluno da Uniter Joinville, faço licenciatura de História. Estou aqui dando aula para o ensino médio, falando sobre o século XX, né? Então aqui as aulas para o ensino médio, as aulas sobre o século XX. Eu vou relembrar, já falei nos outros dois vídeos, né, sobre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, e vou explicar aqui novamente mais uma vez, né? Lembrando que o século XX começa em 1901 e vai até 2000, né? O século é contagem no 1, né? Então, no século XXI começa a contar 2001, né? E o século XX é um século que foi com muitas conturbações, muitas brigas sociais, duas guerras gigantescas, muitos eventos marcantes, né? E é muito difícil, assim, é impossível assim, você contar a história do mundo assim, no século XX, em 100 anos, assim, ainda mais tanto de coisa que aconteceu, em 6 horas, assim, né? 6 horas de aula. Mas aqui eu tô pegando alguns grandes fatos que aconteceram nessa história, tentando fazer uma cronologia para poder dar aula. Mas é claro que fica muitos eventos marcantes de fora, muitas coisas de fora assim, que eu não vou conseguir contar, né? Então aqui é só alguns eventos marcantes, mas lembrando que o século XX é muito conturbado, é um século muito tenso, né? E nas aulas anteriores eu comecei falando da Primeira Guerra Mundial, né, que é uma primeira grande guerra, chamada Grande Guerra, que começa em 1914 e vai até 1918, né? Então, portanto, dura 4 anos, né? E no outro vídeo eu falei da Revolução Russa, né? Falei da Revolução Russa, que os bolcheviques vão tomar o poder, que tem uma guerra civil entre os bolcheviques. O bolchevique acaba tirando o czar, que é caracterizado a revolução, hoje se chama até as revoluções, né? Como historiadores, em 1917, né? Então começa em 1917. E hoje aqui eu vou falar de outro evento que é muito marcante, que não é tão falado assim, mas é muito importante, assim, foi muito importante para o século XX, no ponto de vista dos acontecimentos que aconteceram no século passado, né? Então eu vou falar da crise de 29, né? Da crise de 1929, que basicamente pega os Estados Unidos, já que os Estados Unidos não participaram territorialmente da Primeira Guerra, não passou por grandes revoluções, né? Ficou um pouco à parte, mas teve uma crise econômica muito grande, assim, né? Que acontece em 1929, né? E eu vou falar sobre ela. E por que é importante, assim, falar dessa crise de 29, né? Já que aconteceu nos Estados Unidos, assim, crises econômicas, vira e mexe acontece em todo lugar do mundo, né? Recentemente aconteceu uma em 2008, né? Que deu aquela conturbação. E acontece, a gente vê como que aconteceu em 2013, 2014 aqui no Brasil, né? As crises financeiras com a Dilma, o impeachment da Dilma, tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Tudo derivado de uma crise econômica, né? Também, né? Não só, né? Mas também numa crise econômica, né? Mas é o fator principal. E essa aí também vai balar muito, né? Balar a bolsa de vassoura, o sistema financeiro do mundo, né? E por que é marcante? Porque a Europa, em 1914 e em 1918, ela sai de uma grande guerra, então ela vai mudar, a transformação vai se transformar, muitos impérios caem, né? O Império Otomano, o Império Russo, né? Muitos impérios caem, o Império Alemão, e muitos países, a Alemanha vai ficar muito fragmentada, a Europa vai ficar muito fragmentada, vai ficar muito destruída, né? E vai precisar de uma reconstrução, né? Basicamente todos os países assim, os grandes países assim, tiveram seus territórios atacados. Eu acho que exceto talvez a Inglaterra, porque é uma ilha, exceto talvez, né? Não sei exatamente assim, tem que pesquisar um pouco mais. Mas no geral a Europa toda tá destruída, né? E muitos países economicamente, caso da Alemanha e tal. E os Estados Unidos, ele acabando na Grande Guerra, a Primeira Guerra, eles se fortalecem muito, eles ficam muito ricos. Diferente da Europa, o território americano, norte-americano, não foi destruído, ele ficou intacto, né? Então eles ganharam muito dinheiro financiando guerra e tal, e prestando dinheiro pro Estados Unidos, né? Então o modelo capitalista dos Estados Unidos liberados é um modelo que vai estar muito em ascensão
na década 20, né, do século 20. Então vai ter muita ascensão, então vai ter muita propaganda falando do consumo norte-americano, do poder de consumo, do sistema, sensação do país estar crescendo, todo mundo bem. Então, bem necessariamente, o começo do século, da década 20, os Estados Unidos está muito bem, né? E o cidadão comum começa a ter muito investimento, né? Vai começar a investir seu dinheiro vai começar a investir seu dinheiro nos Estados Unidos, né? Então é mais ou menos isso. Então imagina, então, como eu tô falando, então a Europa tá destruída, tá se reconstruindo, e os Estados Unidos tá no topo, né? Então tá muito em alta, o poder do consumo, a demanda norte-americana tá muito destaque, né? E o cinema vai reproduzir isso, né? O estilo de vida norte-americano, a reprodução dele, o capitalismo, né? O consumo, tudo assim girando, né? Então vai estar muito representando, que vai ter um nome específico que vai se chamar American Way of Life, né? Que é o estilo norte-americano, assim, né? Então se vê nos filmes, no outdoor de cigarro, né? Essas coisas. E a próprio filme norte-americano, o filme americano, quando fala da década de 20, fala a loucura, o consumo, a sensação de bem-estar, então tá muito bem, né? E aí, só que aí tem uma coisa, né? Esse sistema liberalismo, nessa época, hoje até que não, nessa época, é um sistema sem muita condução do Estado, né? O Estado não se intromete, então o livre mercado vai tomando conta, a iniciativa privada vai tomando conta. Então eles vão produzindo, vão investindo, vão revendendo, vão vendendo. Só que a Europa vai se reconstruindo, né? Então quer dizer, vai se reconstruir na Europa, vai tendo uma reconstrução muito rápida, né? E essa reconstrução da Europa vai ficar com menor dependência dos Estados Unidos, né? Vai ficar com menos dependência. Então os Estados Unidos vai vender menos para isso, né? E com isso vai acumulando muita produção, né? Muita produção vai acumulando, né? E isso vai acontecendo. A crise se inicia em 1929 pela uma crise de superprodução, né? Então eles vão produzindo muito, vão tendo muito acesso ao produzindo no mercado. Só que você vê, tipo assim, vou dar uma explicação. Imagina que eu tenho uma caneta, eu pego e faço aqui uma firma, então uma empresa aqui de canetas, a empresa Canetas Felipe. Então a empresa Canetas Felipe está no século 20 lá, tá na década de 20 lá nos Estados Unidos. Tá vendendo muita caneta, negócio. Então eu tô vendendo muita caneta. O que eu faço? Para não faltar, e a Europa tá exportando caneta, porque tá fazendo documento e tal, a galera tá estudando, então tá indo muito caneta, eles não estão conseguindo e tal. E aí tá tendo caneta para todo mundo. O que eu faço? Eu produzo muito, eu estoco, faço muito estoque, porque a demanda é muito grande, né? Então eu vou fazer estoque, então vai ficar ali estoque ali, porque quando precisar vender. Então... Só que com isso vai falhando, como a Europa está ficando melhor, está se reconstruindo, está comprando menos, está fazendo suas próprias canetas, não está precisando mais do meu produto. Daí o que eu vou fazer? Pô, eu vendo aquilo ali, vou demitir empregados, eu não preciso de mercado, já tem produção, tem que vender aquilo ali, né? Então isso vai ser conhecido como a crise de superprodução, né? Você vai ficar com muito produto colhido, vai ficar com muita produção intacta, né? Ali, muita produção parada, porque você não está vendendo com tanta frequência, está caindo, né? A mercadoria, né? E aí vai dar um tchuf legal, porque assim, o cidadão comum, a gente também lá investia muito na bolsa de valor. Aqui eu quero deixar um pouco, cara, aqui explicar um pouco aqui, que aqui eu tô explicando aqui os impactos que está acontecendo aqui na economia, como que aconteceu, uma coisa muito resumidamente. Eu não sou nenhum economista, eu não entendo de economia, entendeu? Aqui eu tô sendo para ser de história, então eu só tô contando os fatos. Claro que pode ter muita teoria econômica, mostrando por que aconteceu, de que forma foi, contrariando isso aí que eu estou falando. Eu não estou aqui para dizer como que foi o motivo, estou aqui só explicando o que ocorreu, né? Então, é mais ou menos isso. Ó, o SPAC, não vou explicar como que deve ser feito, o que aconteceu lá, então não é essa a questão, né? Então as canetas Felipe, lá como eu dei no primeiro exemplo, tem ação na bolsa de valor. Então, se eu vendia, o cara investia $1 na caneta Felipe, se a demanda estava crescendo, ele faturava, porque estava crescendo. Só que nessa crise de superprodução, as bolsas de valor também vão diminuindo. Dizem assim, pelo que eu estudei em alguns vídeos, que muita gente já entendia que isso ia dar um tiro na bolsa de valores, né? E até que deu, né?
até que deu a noite de valhão e deu a quebra na noite do tarde e todo mundo saiu vendendo ações aí, foi aquele caos total aí. E aí deu a quebra da Bolsa de Nova York, que é conhecido, né? Então vai se desvalorizar muito as ações na Bolsa de Valores da Nova York, né? A crise de 29 teve consequência com um grande aumento do desempregado. Então foi aumentando o desemprego, foi crescendo massivo, porque deu um tiro no sistema financeiro e isso vai abalar fora do país também, né? Porque os Estados Unidos também tem muito impacto lá, as empresas de fora também estavam aqui, então lá fora também vai ficar, o sistema capitalista vai ficando meio conturbado assim, vai dando uma crise, né? E aí o emprego foi crescendo, consequentemente quando vai crescendo o desemprego vai dando um caos no país, né? O país vai ficar tenebroso, né? E aí vai gerando fome, vai gerando negócio, lembrando que é um país que não tem SUS, que não tem negócio, então vai ficando muito complicado, né? Então vai começando dando uma crise social também, né? Em função disso. E aí vai ter eleições nos Estados Unidos, né? E vai ganhar um cara chamado Roosevelt, né? O Roosevelt vai ganhar. E ele vai fazer umas medidas muito nossas. Ele vai pedir a interferência do Estado. O Estado vai ter que fazer uma interferência, vai ter que fazer coisas assim para dar uma segurada. Porque cair aqui, por exemplo, para você ter noção, no Brasil, Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, teve que queimar uma planteira de café, uma colheita de café, uma fábrica de café, porque estava estoque que estava vendendo. O Brasil era muito forte no café, só que ninguém tinha dinheiro, os bancos se quebraram, os pequenos bancos também se quebrou geral também. Então vai dando um caos em todo mundo, pra você ter noção como o impacto também aconteceu no Brasil. Então pra você ver, o Getúlio vai ter que comprar o café, meter fogo no café, vai ter engraçado meter fogo no café, para poder gerar o dinheiro, né? Então o Getúlio Vargas teve que meter o Estado no meio também, né? Porque com toda essa crise das bolsas de valores, os bancos também vão perdendo emprego, vão saindo fora, vai dando todo um caos social, vai dando uma quebra geral, né? Isso vai impactar o mundo todo, né? E essas horas tá impactando o mundo. Você imagina, já tá sendo há 10 anos atrás, 11 anos atrás, tinha acabado a Primeira Guerra e a Grande Guerra já tinha destruído a Europa. Então imagina, uma crise econômica também estava assim, né? Tava muito afetando o mundo. Então o desemprego era gigantesco no mundo todo, né? E esse Roosevelt, ele vai ganhar as eleições dos Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, e vai tomar algumas medidas, né? E vai ter inspirado no John Maynard Keynes, né? Umas medidas chamadas Keynesian, né? Um economista britânico, né? Que é a interferência do Estado, né? O Estado vai se interferir, entendeu? Aí pra quem não acha que o Estado não precisa de interferir, ó, teve que fazer interferência, né? E esse keynesianismo, desculpa a pronúncia, né? Keynesianismo, né? O Estado deve intervir na economia para garantir os sistemas básicos, né? A saúde, comida, alimentação, que muita gente fazia fila no hospital, para pegar comida, alimento. A crise era gigantesca, né? Então ele vai ter interferência, o Estado vai interferir em obras públicas, vai criar ferrovia, vai ferrando, indústria, vai facilitar o dinheiro dos pequenos bancos, entendeu? Para gerar uma economia, para facilitar a economia, né, norte-americana. E como que ele vai fazendo isso? Soltando crédito para as indústrias, programa assistencialista e muita propaganda anticomunista, né? Porque já tinha acontecido a revolução na Rússia, né, cara? A Rússia, ela tinha virado um país socialista, então havia muita propaganda de comunismo, né? Aquela coisa de que comunismo come criança e tal, mas muito também um assistencialismo para as indústrias, para os pequenos importes, para os pequenos bancos, para fazer essa interferência do Estado, né? Para ter um giro. E aí vai ter um programa chamado New Deal, né? New Deal, que é um novo acordo implementado por Franklin Roosevelt, né? Que é o presidente, foi eleito Franklin Roosevelt, para salvar a economia, né? Então esse programa New Deal que vai dar um upgrade na economia norte-americana, né? Ainda vai ser um neoliberalismo, vai ser um liberalismo, só que com medidas cautelosas, não vai ter mais aquele liberalismo sem interferência do Estado, porque com isso deu uma crise no sistema financeiro, nas bolsas de valores, no mundo todo, né? E com tudo isso que vai acontecendo, os Estados Unidos, ele tinha uma coisa chamada a
lei seca, né? O Al Capone, a máfia e tal, que eles não gostavam, assim, eles tinham a intenção assim, de proibir o álcool, a fabricação do álcool, porque eles entendiam que o cara ficava no bar enchendo na cara, não era produtivo, não era bom, né? Não era negócio. E com isso facilitou muito a máfia, né? O contrabando, negócio assim, que seria aquela coisa toda que foi. Que você vê muito no filme do Al Capone e tal, que é muito visto isso, né? Então com todas essas medidas assim, com todas essas medidas, foi dando a melhora, com o tempo foi dando a melhora no sistema capitalista, né? No mercado financeiro, foi dando a melhora. E por que isso tudo é importante? É como eu falei, porque isso vai impactar a Europa também, impacta a Europa, impacta o Brasil, a América Latina, os países, isso impacta tudo. E está surgindo, tá surgindo uma nova ideologia, o que até então não existia, que é o primeiro país socialista, que é a Rússia. Então isso também dificulta os caras ficam meio, então vai começar a ter meio medo, né? Então tem essa coisa, por isso que os Estados Unidos fazia a propaganda anticomunista, né? Então ele fez interferência a tudo isso, tudo no Estado, né? Então vai dar melhor. Mas, e por que eu tô falando tudo isso aí? Porque impacta tanto. Porque que eu falei em 29, assim, quando começa a crise a crise de 29 da Bolsa de Valores, fazia uns anos tinha acabado, a Europa estava em guerra, estava destruída, estava fazendo uma reconstrução. E com essa crise econômica também vai surgindo um desemprego. Tem um filme muito legal, que eu vou chegar nesse ponto agora, que se chama O Ovo da Serpente, né? Quem quiser, que remete a 1923, na República de Weimar, na Alemanha, que vai mostrar como que era pobre, como vai surgindo esse movimento antissemita, nacionalista, esse extremismo de direita, né? Essa extrema direita, esses sentimentos. Porque quando está numa crise tremenda dessa, vai vir pessoas que vão achar que fazem soluções milagrosas, que vão botar culpa em terceiro, segundo, essas questões, tudo que nós vai ver isso muito evidente no começo dos anos 30, né? Então essa crise financeira que dá atenção a isso, a esses movimentos de extremista, de ideologias muito nefastas, assim, posso dizer assim, nos anos 30, né? Que no começo dos anos 30, né? Vai vir a sessão do fascismo, a sessão do nazismo, por causa disso, porque vai pegar uma Europa destruída, mal das pernas, passando fome, na miséria. E esses ditadores, assim, esse pessoal vai vir com essas soluções fáceis, né? Então vai acontecer. Então por isso que é importante estudar essa crise de 29, né? E ela vai só dar uma melhor assim, para mesmo assim, dar um up mesmo, em 39, né? Em 39, ali que dá uma melhorada. Por quê? Porque em 39 começa a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, e aí a retomada da indústria do aço, do metal, aí a gente sabe que guerra há muita tristeza, muita devastação, mas há muita gente que se enriquece, né? Estados Unidos se enriqueceu na Primeira Guerra, foi um causador disso, porque ficou intacto, ganhou muito dinheiro, depois deu a crise, e vai se reconstruir de novo através da outra guerra, né? Porque vai demorar para entrar na guerra, ainda que vai ter um território que vai ser atacado pelo Japão ali e tal, mas não tem um grande impacto mesmo assim um território totalmente devastado, assim, que nem vai ter a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso é tema para outra história, né? Para outro vídeo. Sim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado disso aqui, foi muito legal fazer, né? Falar do sistema financeiro, falar das coisas. Peço desculpa que eu não sou economista, não é um assunto que eu domino tanto, né? Eu só quero dizer, eu só quis explicar o impacto social que causou aqui na humanidade, porque foi tão sim, pode não parecer, mas está muito ligado à Segunda Guerra Mundial, à Segunda Guerra, e as coisas não acontecem assim, porque eu acordei de mau humor e vou fazer. É um processo, vai acontecendo as coisas, né? Vai surgindo as coisas, muitos elementos que vai fazendo. E a crise de 29 certamente foi um processo para vir a surgir esses movimentos de extrema direita, extrema esquerda também, né? O comunismo também na União Soviética, Stalin também matou de horrores também, né? Fez coisas terríveis assim também, muitas devastações assim. Então é de ambas as partes, dos ambos os lados, né? Foram anos terríveis assim para a humanidade, mas muito marcante, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, foi muito legal. Próximo vídeo eu vou falar agora sobre a ascensão do fascismo, vou explicar como que surge o fascismo, falar como surge, né, como que eles tomam poder na Itália, vou explicar, depois vou falar da Alemanha, falar da ascensão do nazismo, como que Hitler chega ao poder, vou falar depois da Guerra Civil da Espanha também, que foi uma guerra civil muito tenebrosa, que também foi muito marcante também, falarei depois da Segunda Guerra Mundial.
Aqui é só uma breve apanhado, né? Só para explicar mais ou menos como que foi, né? Explicar um pouquinho, é tão importante. E foi muito legal, tá certo? Valeu por tudo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!